Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, cada vez que nós vamos entrando no conhecimento maior de Jesus, Ele vai nos interpelando com outras coisas. Nós podemos pensar que no começo de todos os evangelhos, Jesus passa pelos lugares chamando os seus discípulos, os seus apóstolos. E todos vão seguindo Jesus. Mas o fato aqui do evangelho de hoje, que começa dizendo que grandes multidões seguiam Jesus, não é o fato mais de seguir ou não seguir a Deus. Todos eles, o evangelho é muito claro. No começo do evangelho, Jesus passa chamando. No meio do evangelho, Jesus começa a questioná-los e questiona cada um de nós no dia de hoje, porque se estamos aqui, já somos seguidores de Jesus. O fato, como eu disse, não é seguir ou não seguir a Deus, mas é nos perguntar quais são as motivações que me fazem segui-lo. Ou poderíamos até, quais são os motivos que não nos fazem desistir, não nos fazem ir embora, não nos fazem abandonar esse tal de Jesus. Por isso que no Evangelho de hoje, várias multidões, um monte de gente seguia Jesus, vai dizer o Evangelho. Jesus para no meio do caminho, volta-se para eles e diz: quem quiser seguir, mas não deixar tudo por causa de mim, não será meu discípulo. Então nos perguntemos, que motivos nós temos para seguir a Jesus? Será que nós seguimos a Jesus porque queremos ser salvos? Será que seguimos Jesus porque queremos a bênção do dia? Será que nós seguimos Jesus porque nós queremos ser melhores? Ou será que nós seguimos Jesus pelo único motivo: eu quero fazer o que Ele fez. Eu quero caminhar
por onde ele caminhou. Eu quero pensar como ele pensou. Eu quero sentir como ele sentiu. Se não for esses motivos, meus irmãos e minhas irmãs, façamos hoje um profundo e verdadeiro exame de consciência para perguntar a nós mesmos por que seguimos a Jesus. Por que não vamos embora? Por que não deixamos tudo? É tão mais fácil para muitos ficar longe, sem as regras do cristianismo. Por isso que tem tantas pessoas que abandonam. Jesus não quer interesseiros, Jesus quer discípulos. Onde você, onde eu, onde nós nos enquadramos no dia de hoje? Nos interesseiros que seguem para receber algo, ou naqueles que realmente seguem, porque amam e porque querem seguir Jesus. Algumas coisas para nos iluminar um pouco mais. Na primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo está terminando a carta aos Filipenses e elogia e começa a dizer coisas bonitas e boas do segmento, do discipulado dos filipenses. E algumas coisas que podem nos ajudar a perceber se nós somos interesseiros ou se nós somos discípulos. São Paulo começa dizendo: meus queridos, como sempre fostes obedientes na minha presença, fostes também na minha ausência. Se queremos ser discípulos e não interesseiros, perguntemos: nós somos obedientes a Deus? E obedientes a tudo o que Ele diz? Ou nós somos já daqueles que isso aqui não cabe para mim, isso aqui não é bem assim, isso aqui é radicalismo demais, isso aqui não, eu finjo que não sei, eu dou de doido, e alguma coisa nesse sentido. Então eu não sou obediente. Obediente não é nós sermos vaquinhas de presépio que dizem amém, amém, amém para tudo, não. Obediente da palavra própria, da raiz própria da palavra, audirem, ouvir de perto. Eu sou aquele que quero ouvir Jesus de perto, ou eu sou daquele que quero ouvir somente o que me interessa? Se eu sou daquele que ouço somente aquilo que me interessa, eu sou interesseiro. Mas se eu quero ouvir Jesus de perto, ouvir de coração para coração, podemos dizer assim, aí sim nós seremos discípulos de Jesus. Primeira coisa, nós obedecemos a Deus ou não? Continua São Paulo dizendo: pois é Deus quem realiza em nós tanto o querer como o fazer. De todas as coisas que nós fazemos, 80% ou mais são coisas que fazemos porque queremos. Então nos perguntemos, como discípulos, não como interesseiros, é Deus que realiza o nosso querer, para que com o meu querer, inspirado, motivado por Deus, eu possa fazer o que Deus quer? Ou, Jesus, eu até te sigo, eu vou à missa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o meu querer eu não largo, mas o meu querer eu não abandono, mas a minha vontade é soberana e a tua é secundária. Somos interesseiros ou somos discípulos? É Ele quem, nos discípulos, realiza o querer e o fazer. E a última coisa, São Paulo, exortando os filipenses: fazei tudo então, sem reclamar ou murmurar. Aqui, se o seguir Jesus é um peso, nós somos interesseiros. Nós não somos discípulos. Se ir à missa, por exemplo, é um peso, nós somos interesseiros, não os discípulos. Se viver a castidade, a pobreza, a obediência, segundo o nosso estado de vida, é pesado, nós somos interesseiros, não discípulos. Porque se torna pesado algo, vai ser espontâneo a nossa reclamação e a nossa murmuração. Que hoje nós possamos parar e pensar: eu sou discípulo ou eu sou interesseiro? Grandes multidões seguiam a Jesus, mas ele não estava preocupado mais
se ele era seguido ou não. Ele estava agora preocupado quais eram as motivações que levavam aquelas pessoas a segui-lo. Que nós também perguntemos hoje para o nosso coração e que essa Eucaristia nos ajude a responder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.